Se você é o tipo de pessoa que não está completamente satisfeita com a sua vida financeira e pessoal, se você é o tipo de pessoa assim que não se sente completamente feliz ou completamente realizada, uma primeira coisa que eu tenho para falar para você é que a sua realidade, entendeu? A sua atualidade ela se forma a partir de quatro coisas muito simples. O seu pensamento. Inicia no pensamento, porque o seu pensamento vai conduzir os seus sentimentos. Os seus sentimentos vai conduzir as suas ações e as suas ações conduzem aos seus resultados. São essa a etapa para você conseguir qualquer coisa na sua vida. Se você tem a vida que você não, se você tem uma vida que você não está completamente satisfeita com ela, significa que tudo começou a partir do seu pensamento. Algum pensamento seu ou vários pensamentos, né, não sei, não está favorecendo o que você realmente quer. Quer dizer, você quer uma coisa, só que você envia para o seu cérebro, para o seu subconsciente, outra mensagem, tá entendendo? No caso, uma mensagem negativa. E esse é o principal motivo de você não estar conseguindo o que você quer, tá entendendo? E esse é o principal motivo de você não estar completamente satisfeito com a sua vida. A maioria das pessoas, gente, ela vive de forma inconsciente. Como assim de forma inconsciente? Ela vive no automático, tá entendendo? Os pensamentos, as crenças, tá entendendo? Os hábitos, ela vive com os hábitos e essas crenças, os pensamentos que foi imposto nela quando ela ainda era uma criança, tá entendendo? Que o que é a primeira programação que deram para ela. Aí a pessoa ela quer uma coisa e acredita que aquela crença que ela recebeu quando é pequena vai ajudar ela a conseguir o que ela quer agora. Só que aí uma coisa que ninguém não sabe. Quando você era criança, você tinha o mesmo sonho que você tem hoje? Entendeu? Você queria a mesma coisa quando você era criança e você ainda quer a mesma coisa hoje? Não. Sempre quando a gente é criança, a gente quer uma coisa, mas depois que a gente cresce, o quê? As nossas escolhas mudam, tá entendendo? Os nossos desejos mudam. Então olha que bacana. Se o seu desejo muda, entendeu? Se você tá tendo o que você tá tendo agora, mas você quer alguma coisa diferente, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Pensar de maneira diferente. Porque se você pensa de maneira assim incoerente ao que você quer, a tendência é que você nunca alcance, tá entendendo? Você já passou, vamos dar um exemplo aqui. Você já passou você estava andando com a sua mãe, vamos supor, no centro da cidade, e acha algum brinquedo que você gostava quando você era criança. Aí você fala, mãe, eu quero aquele brinquedo. O que sua mãe fala? Não tem dinheiro para ensinar o guri. Vamos vazar. Tá entendendo? E olha que bacana. Isso, querendo ou não, entrou no seu subconsciente. A sua mãe induziu você a desistir de uma coisa que ela não tinha condição de ter. E tá entendendo? E não sei se você também já reparou, mas isso reflete na pessoa que ela é. Por quê? Porque funciona o seguinte, quando ela tava não sei se já aconteceu com vocês, mas ela tava numa loja de eletrodoméstico e queria comprar um sofá, tá entendendo? E essa mulher, ela não, vamos supor, aí nessa ela queria um sofá, só que tava muito caro, tava fora do orçamento dela. Então, ao invés dela falar, não, eu ainda não tenho condição para ter aquele, mas eu quero aquele. Então eu vou fazer o quê? O correto seria que ela trabalhasse, tá entendendo? Para conseguir o que ela quer. Só que não é o que ela faz. Ela pega o que? Ela pega o mais barato, tá entendendo? Ela não pega o que ela queria. Então ela abre mão do que ela quer para ir no que ela tem condição, tá entendendo? Ela não correu atrás do que ia deixar ela feliz. Ela correu atrás do que estava mais perto, do que estava mais fácil, tá entendendo? E isso reflete na sua atualidade. As pessoas, quando o trem começa a complicar, quando o bicho pega, a primeira coisa que elas fazem é ir no mais fácil. Tá entendendo? Quando elas, vou empreender, vou passar por aquele deserto, tá entendendo? Ganhando pouco, passando, no começo você passa a necessidade mesmo, não tem como. Mas, uma coisa que você tem que entender, quem não desiste, um dia alcança. E as pessoas, elas tentam pular, porque elas pulam a etapa complicada, mas não tem como pular isso, tá entendendo? É coisa que você tem que passar. Você vai ver uma coisa, só que você ainda não tem. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que buscar aquela coisa. Tá entendendo? E esse pensamento que você já vivenciou, ou a sua mãe, alguém já vivenciou, de desistir de alguma coisa porque não tem condição, vai refletir no quê? No seu fracasso, tá entendendo? Porque isso é pensamento de gente fracassada. Porque olha esse pensamento, na verdade é um ditado muito filé. Olha, pessoas bem-sucedidas, pessoas mal-sucedidas, desistem do que quer, entendeu? Desistem do que as fazem felizes porque não tem condição. As pessoas bem-sucedidas buscam a condição, tá entendendo? Então, assim, as pessoas que têm mentalidade de fracasso, tá entendendo? Elas desistem por quê? Porque aquela coisa tá muito cara, entendeu? Desistem porque aquele trem, não, tá fora do meu orçamento. Então, eu vou desistir para pegar o quê? O que tá sob o meu orçamento, entendeu? Então, desistiram do que elas querem, do que deixa ela feliz para quê? Para pegar o que tá mais fácil,
Tá entendendo? Isso não é o ideal. Ah, eu não tenho condição de ter isso. Não tenho condição para ter isso ainda. Não é que eu não tenho, não é que eu não posso ter. Eu não posso ter ainda. Tá entendendo por quê? Porque você vai buscar a condição. A gente vive, mano. A gente tem que ter o espírito de um guerreiro. Ou a gente vence a guerra, ou a gente morre tentando. Tá entendendo? E eu vou falar uma coisa pra você. Essas crenças que você tem hoje, por que você não tem a vida que você quer hoje? Justamente pelo jeito que você encara a sua realidade. Mas tá, é o jeito que você pensa. Tá entendendo? O que tá no seu pensamento, o que tá no seu subconsciente é que dita a sua vida. Tá entendendo? E se você não tá gostando, é por quê? Porque você tá pensando de maneira incoerente ao que você quer. Tá entendendo? E as pessoas, elas nem sequer sabem disso. Mas você tem a oportunidade. Mas tá bom, e como que se formou esses primeiros pensamentos? O seu primeiro pensamento, que surgiu quando você ainda era criança, ela surgiu de 3 formas. Existe a programação verbal, tá entendendo o quê? O que você ouvia quando você era pequeno, tá entendendo? O que você ouvia quando você era criança. E o segundo, por exemplo, o que você via quando você era criança, o que você via sua mãe fazer, entendeu? Quando ela achava um obstáculo. Em vez de ela querer superar, ela fazia o quê? Ela desistia porque não tinha condição, tá entendendo? Então, primeiro, programação verbal. Segundo, o que você via. Terceiro, episódio específico. Como assim episódio específico? O que você vivenciou quando você era pequeno. Você já desistiu de alguma coisa porque você não tinha condição? Tá entendendo? Você já pegou o mais barato porque você não tinha condição de pegar o mais caro? Tá entendendo? E é isso, isso engajou aqui no seu subconsciente. E trouxe você até onde você está agora. E se você não está feliz, significa que você pensou de maneira errada, pensou de maneira incoerente ao que você quer. E agora eu vou falar o seguinte para você, mas como que eu vou resolver isso, Matheus? Como que eu vou resolver? Eu vou reverter essa situação, vou pensar de maneira correta, vou conseguir agora tudo que eu quiser, o que? A partir do meu pensamento. Porque tudo começa aqui, tudo começa de dentro para fora. O invisível cria o visível, tá entendendo? Usando a lei da natureza, o que está debaixo da terra cria o que está em cima dela. De exemplo, a raiz que gerou a árvore e que deu a árvore que gerou os frutos. Tá entendendo? Como tudo é interligado. Tá entendendo? E algumas pessoas, elas pulam essa ideia, elas contrariam a lei da natureza. Tá entendendo? Achando que o que? Elas vivem naquele mundo visível, entendeu? Naquele mundo que elas vivem, ela vive no mundo baseado no que elas veem. Entendeu? E esquecem que é o que? O que está dentro que gera o que está fora, tá entendendo? O que está dentro de você vai criar o que está fora. Então, se você não está gostando de alguma coisa na sua vida, se a sua vida não está do jeito que você quer, é porque o seu interior, tá entendendo? Tá errado. Então, já busca. Você sabe que você tem que mudar o seu pensamento. Mas, Matheus, como que eu vou mudar o meu pensamento para me ter sucesso? Porque funciona o seguinte, esse processo de você mudar o seu pensamento vai vir da sua programação, tá entendendo? O que tá no seu subconsciente, tá entendendo? Funciona o seguinte, você vai pegar o primeiro tópico, programação verbal, anota isso, que isso é importante, tá entendendo? Você vai primeiro o quê? O processo de mudança, ela tem 3 outros tópicos, tá entendendo? Que é conscientização, entendimento e dissociação. Conscientização é onde você vai escrever a frase, vamos lá, no programação verbal. Você vai escrever a primeira parte, tá entendendo? Você vai falar o que você ouvia quando você era criança. Conscientização. Que você não consegue mudar alguma coisa cuja existência você ignora, tá entendendo? Você não consegue mudar alguma coisa que você não conhece, entendeu? Que você nem sabe que existe. Então vai, pensa, faz um esforço, tenta lembrar. O que você ouvia, vamos supor, sobre dinheiro. Que vamos supor, se seu problema é dinheiro, então o que você ouvia sobre dinheiro quando você era pequeno? Aí você vai colocar, dinheiro não nasce em árvore. Não tenho dinheiro, tá entendendo? Não tenho condição para ter isso, então vou ter aquilo, tá entendendo? Esse tipo de frase que você vai notar. Você vai se conscientizar das frases que você ouviu quando você era pequeno, tá entendendo? Segundo, o entendimento. Como que essas frases que você ouvia quando você era criança refletiu na sua vida atual, tá entendendo? Como você acha que aquela frase que você ouviu quando era criança interferiu na pessoa que você é hoje, entendeu? Na sua vida atual. Como que isso refletiu na sua vida atual? Aí você vai entender. Aquela frase que você ouviu, gerou isso na minha vida agora, realmente, tá entendendo? E depois que você entendeu isso, você vai passar pelo processo da dissociação. Agora você já sabe qual foi a frase que você ouviu e no que isso refletiu na sua vida. Agora na dissociação, você consegue perceber, funciona o seguinte, eu costumo responder a dissociação da seguinte maneira, você percebe
como que o presente lhe deu uma opção diferente? Você consegue perceber como que o presente te deu a oportunidade de você descartar essas crenças que te fizeram ter a vida que você tem hoje? Tá entendendo? E fica a critério seu, a dissociação é isso. Agora que você se conscientizou, agora que você entendeu como isso refletiu na sua vida, é opção sua de continuar com esse pensamento, entendeu? É opção sua. Você querer continuar com a vida que você tem agora, ou você descartar esse pensamento, tá entendendo? Para você poder colocar pensamento que realmente favoreça a sua vida, tá entendendo? Que favoreça você alcançar o seu sonho. Ah, é simples, é muito simples, tá entendendo? Só que pouca gente faz isso, tá entendendo? Dá pra você contar no dedo quantas pessoas fazem isso. E com um exemplo, o que você via quando você era criança, tá entendendo? Agora vamos pro segundo. O que você via quando você era criança, você vai escrever o que você via, entendeu? Quando você era criança, vamos supor, quando se tratando do dinheiro. Eu via as pessoas comprando alguma coisa, comprando uma coisa mais barata porque ela não tinha condição de ter o caro, mas era o que ela realmente queria, tá entendendo? Eu via as pessoas desistirem dos seus sonhos, por quê? Porque achavam que não eram capazes, tá entendendo? Porque, eu não tenho talento pra isso não, eu não tenho talento pra isso não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Então você vai escrever, você vai se conscientizar do que você via quando você era pequeno. E aí você vai entender como que isso refletiu na sua vida atual, no que isso refletiu na sua vida até agora. E olha que bacana, depois que você entende, entendeu? Você se conscientiza do que você viu, você entende como que isso refletiu na sua vida atual, você vai fazer o quê? Você vai passar pelo processo da dissociação. Você quer continuar com essa crença que te limita? Você quer continuar com a vida que você tem? Não, então o presente ele te deu essa opção de você escolher uma segunda alternativa. Você não é obrigado a ficar com aquela crença, tá entendendo? Que colocaram em você quando você era pequeno e refletiu na sua vida agora, tá entendendo? Você pode jogar lá fora, tá entendendo? Agora é critério seu. Você quer continuar com a vida que você tem? Ou você quer descartar isso e escrever a sua própria história, tá entendendo? E episódios específicos. Terceiro, como é que você vai... O que você vivenciou? Você já comprou, vamos supor, um tênis mais barato porque você não tinha condição de comprar o tênis mais caro? Se sim, então você vai se conscientizar, entendeu? O que você via que você fazia quando você era criança, que você ainda faz agora, tá entendendo? E agora você vai entender como que aquilo que você fez quando você era criança acontece hoje, como você ainda repete os mesmos passos que você fazia quando você era criança, entendeu? Agora você vai entender como que aquela ação refletiu na sua vida de agora. E você vai passar depois do entendimento para a dissociação. Você vai ter a escolha de quê? De descartar, tá entendendo? Esse hábito que você tem de encarar a sua realidade. O quê? Deixar de comprar um tênis bom para comprar um tênis mais barato. Por quê? Porque você não tem condição. Porque agora você tem a opção o quê? De descartar essa opção, entendeu? E começar, não, agora eu posso fazer diferente, agora eu posso ter o que eu quero, então eu vou correr atrás do que eu quero. Não tenho condição ainda, mas eu vou ter condição de comprar esse tênis, entendeu? Eu vou ter condição de comprar esse Mizuno, vou ter condição de comprar esse Nike, entendeu? Eu vou ter condição de abrir esse negócio, vou ter condição de fazer essa faculdade. Por quê? Porque agora você sabe o que te limitou, tá entendendo? Agora você conhece, você não é mais ignorante. Tá entendendo? Agora você é consciente. E agora tá na sua mão. Você vai dissociar, você vai continuar com isso, ou você vai descartar e adotar por crenças que realmente te favorecem a sua realização dos seus sonhos. Bom, então é essa dica aí. Não tem outro processo para você realizar o seu sonho. É esse espaço. Se você não se conscientizar, se você não entender, tá entendendo? E você não se descartar essas crenças limitantes e depois adotar crenças que favorecem a realização dos seus sonhos, é bem provável que você não vá alcançar. Pouca gente sabe disso, entendeu? São poucas os sortudos que sabem disso. Então isso aqui é um conteúdo de valor. Assim, usem, apliquem para sua vida, tá entendendo? Passem por esses 3 processos, da programação verbal, se reprograma da forma verbal. Exemplos, o que você ouvia, se reprogramem, entendeu? O que você via, agora você vai fazer diferente, não vai deixar o que você via interferir na sua vida de agora, e principalmente o que você vivenciou. O que eu vivenciava antes, passado é passado, presente é presente. Agora eu posso fazer diferente, entendeu? O presente me deu uma nova opção, entendeu? De fazer o que eu quero, entendeu? E não o que está ao meu alcance. Porque eu alcanço o que eu quero. Porque a diferença entre o sonho e a realidade é justamente a quantidade certa de tempo e de trabalho. Eu não tenho ainda, tá entendendo? Eu não tenho tal coisa, mas você não tem ainda. Mas se você investir trabalho e investir tempo dedicado a esse trabalho,
a tendência é que você vai alcançar, entendeu? Porque é assim que funciona, é assim que se conquista alguma coisa. Você investe seu trabalho e fica por quanto tempo for necessário até que você alcance. Lembra da qualidade do guerreiro, entendeu? Do espírito de guerreiro? Vença a guerra ou morra tentando.